A doutrina da Trindade é algo fundamental. A vida eterna é posta no conhecimento da doutrina da Trindade. Esta é a vida eterna de Jesus, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17:3. E em resposta à objeção de que Cristo é aqui apresentado, não como Deus, mas como mediador enviado por Deus, pode-se citar passagens paralelas nas quais a Escritura fala de Jesus como do Deus verdadeiro, o objeto primário da fé. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, falando de Jesus Cristo, em 1 João, capítulo 5 e versículo 20. Vou ler o texto bíblico, que diz então dessa maneira, 1 João 5, 20. Filhinhos, guardai-vos dos... 5, versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E o versículo 21, então, conclui a epístola aqui de João, a segunda epístola. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. De modo que em João 5, 1 João 5, 20, falando de Jesus Cristo, declara dele, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então nós temos aqui a base bíblica para afirmarmos isso. E também, João 14, 1, credes em Deus, crede também em mim. Além do mais, Cristo não poderia ser mediador sem ser verdadeiramente Deus. Ora, aqui é distinguido não de Deus, mas do Pai, por quem for enviado. Segundo, Eloá contém o objeto primário da fé e da adoração, cuja confissão no batismo necessariamente inclui Mateus 28, 19. Partindo agora para Mateus 28, 19, nós vamos ler o que diz aqui a palavra de Deus, que diz o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Pois não é suficiente saber que o que Deus é quando a existência, ou o que Ele é quanto a seus atributos, mas devemos saber o que Ele é quanto às pessoas, conforme as quais Ele se apresenta para se pôr por nós conhecido em sua palavra. Por isso, todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. 1 João, capítulo 2, versículo 23. E quem honra o Filho, e quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. João 5, 23. Portanto, Deus se revelou como uno em essência, três pessoas, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim, aquele que não reconhece e não crê na Trindade não tem o Deus verdadeiro, porém erigiu para si um ídolo no lugar de Deus. Várias doutrinas fundamentais dependem desse artigo, a saber, as doutrinas concernentes ao envio do Filho, seu advento em carne, sua satisfação, a missão do Espírito Santo, suas obras divinas e afins. Sem ela, as causas principais da salvação
seriam desconhecidas. Isto é a graça do Pai, o mérito do Filho e a santificação do Espírito Santo. Essas verdades não podem ser atribuídas a um ser criado sem blasfêmia. Portanto, visto ser necessário a salvação, que conheçamos distintamente a Deus, de quem fluem todos os benefícios salvíficos. Assim, a doutrina da Trindade merece ser contada entre os principais artigos de fé. Ela é a coluna mestra de toda a religião cristã e de nossa salvação. Por meio dela somos distinguidos dos judeus da atualidade, dos muçulmanos e dos pagãos. Ela foi a fé uniforme dos antigos, como se pode prontamente deduzir dos símbolos, concílios, pais, decretos imperiais e confissões das igrejas. Daí a declaração do símbolo atanasiano: aquele que deseja ser salvo deve, antes de todas as coisas, sustentar a fé universal, a qual, se alguém não preservar inteira e inviolada, indubitavelmente perecerá. Ora, a fé universal é esta, que reverenciamos um só Deus em Trindade e a Trindade em unidade. Não se pode deixar de requerer dos batizandos a crença na Trindade. Fica aqui a nossa posição bíblica para nossos ouvintes acerca dessa doutrina fundamental do cristianismo. Repetindo aqui, reverenciamos um só Deus em Trindade e a Trindade em unidade. Não se pode deixar de requerer dos batizandos a crença na Trindade.